Você está assistindo a um corte dos canais Barolo Vídeos e Barolo Jogos. Se inscreva, deixe seu like e curta o vídeo. Um abraço. Por que eu acho que hoje foi mais importante? Para mim, nesse ano de reconstrução, nesse ano que, eu sempre vou repetir isso, depois daquele jogo contra o Mirassol, que o Casares, o pior presidente da história, o mais nefasto e destruidor, ainda comandava o clube, comandava entre aspas, né? Vocês entendem o que eu quero dizer quando comandava. O São Paulo que hoje vive um momento de reconstrução, para mim, o que vale em 2026 é o seguinte: a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que é o caminho que o São Paulo pode, pelo que a gente está vendo nesse começo de campeonato, aspirar, eu não vou dizer título, gente, eu não vou me iludir, o torcedor me iludir, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, com as 38 rodadas, ganha o time que tem mais elenco, que tem mais profissionais que podem ser trocados, porque os campeonatos vão se afunilando. Mas eu acho que dá perfeitamente para você disputar o São Paulo hoje, disputar no Campeonato Brasileiro, ficar entre os 4 primeiros. Até porque, para mim, os clubes que vão disputar as primeiras posições, em algum momento do ano, vão ficar divididos com a Libertadores. E o São Paulo não tem Libertadores. Ah, o São Paulo tem a Sul-Americana. Para mim, a Sul-Americana é o Paulistinha da Conmebol. Para mim não serve para absolutamente nada. É a Série B da Conmebol. Eu já falei para vocês, algumas pessoas concordaram comigo, outras não. Eu colocaria a base para jogar a Sul-Americana. A base. Mike, esse menino que entrou aí hoje no meio de campo, eu colocaria a base para jogar a Sul-Americana. Focaria no Campeonato Brasileiro para ficar entre os 4, porque ninguém dá bola para esse começo de rodada, para essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Lá na frente, quando faltarem 4, 5 jogos, aí as pessoas vão falar, nossa, se tivesse vencido o Curitiba naquele dia, se tivesse vencido o Flamengo na estreia, e o São Paulo tá fazendo isso. Eu acho que o São Paulo focando no Campeonato Brasileiro pode sim ficar entre os 4, se abandonar entre aspas, deixar a Sul-Americana na mão da molecada. E a Copa do Brasil, que tem uma premiação espetacular, muitas vezes a gente já viu, aliás, na maioria das vezes, não é o melhor time que ganha. Em 2023, o São Paulo não era o melhor time. Tinha Palmeiras, tinha Flamengo, o Corinthians um pouco abaixo, mas o São Paulo não era o melhor time. E eu nem preciso ir muito longe. Olha 2025, no ano passado, o Corinthians era o melhor time para ser campeão da Copa do Brasil e foi campeão da Copa do Brasil com todos os méritos, porque não pipocou na final. Para mim, o foco é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Campeonato Paulista, que para mim não tem importância nenhuma, absolutamente nenhuma, e eu expliquei os meus motivos, porque depois do que aconteceu no ano passado, se o São Paulo for campeão paulista, ótimo, beleza, vamos comemorar, é um título, eliminamos um rival na semifinal, não sei quem poderíamos pegar na final caso o São Paulo se classifique, vamos supor que ganha do Palmeiras na semifinal e ganha do Corinthians na final, ótimo. Para nós, torcedores, pela rivalidade, maravilhoso, vou comemorar muito, não vou desdenhar porque foi campeão, não vou dar campeão desse campeonato paulistinha, não, vou comemorar. Só que para mim, continua sendo paulistinha, continua sendo o campeonato menos importante que o São Paulo disputa. Até tão menos importante quanto a Sul-Americana. A única diferença é que a Sul-Americana é um torneio internacional, mas para mim é o mesmo nível. Então, vocês têm ideia do quanto eu tô feliz com a vitória de hoje em cima do Curitiba? Para mim, essa vitória em cima do Curitiba, que o São Paulo para mim fez um jogo com as alterações do Crespo, colocando o Lucas e o Caleri quando o São Paulo estava ganhando o jogo. Para mim, o Crespo mostrou hoje que ele deve pensar muito parecido com o que eu tô falando aqui para vocês em relação ao Campeonato Brasileiro. E principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro. Não sei se ele vai colocar o Lucas no gramado sintético, não sei se ele vai colocar o Caleri no gramado sintético, que é bom lembrar, o Caleri se machucou também num gramado sintético lá no campo do Botafogo, que ele teve lesão de ligamento. E o Lucas teve todo aquele problema. Eu sinceramente não sei. Mas hoje, gente, que eu assinaria um empate fora de casa com o Curitiba sem pestanejar, hoje a vitória que coloca o São Paulo... Não vou falar líder, porque ainda tem muita coisa para acontecer, mas nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, e com uma campanha importantíssima nesse começo de Campeonato Brasileiro, essa vitória para mim foi mais do que fundamental, foi mais do que espetacular nesse momento de reconstrução e nesse momento que para mim os 2 campeonatos mais importantes são a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.